Olá, eu sou a Thalita Martins, casada com o Daniel Martins, que está aqui, né, comigo nessa aventura de trazer os grandes professores para conversar com os campograndenses e os sul-mato-grossenses também. E hoje nós estamos com o professor Joel Gracioso. Muito obrigada, professor, por você ter aceitado o convite de estar conosco, fazer essa formação para os pais da Escola Harmonia, formação para diretores, professores, coordenadores. E no sábado, um curso, né, sobre São Tomás de Aquino, aberto ao público. Então, serão dias muito produtivos, né, professor? E o professor é casado com a Márcia, tem 3 filhos, o André, a Esther, a Mariane, e também o professor é mestre e doutor em filosofia pela USP, com especialização em teologia e atualmente realiza pós-doutorado em filosofia pela Universidade do Porto. Então, já viram o nível da nossa conversa de hoje, né? Também é professor e pesquisador da Faculdade Mar Atlântico, tem vasta experiência em filosofia e teologia, com foco em filosofia medieval, patrística, ética e filosofia da religião. Membro da Sociedade de Academias Internacionais Públicas de Livros e Artigos e ministra cursos e palestras pelo Brasil e no exterior. E eu sou suspeita para falar do professor, né, amor? Porque nós já assistimos algumas aulas. Toda aula você termina chorando. E as aulas não só me enriquecem intelectualmente, como me geram um grande movimento espiritual, sabe, professor? Então, eu sou muito grata por ter conhecido o senhor e também hoje por estarmos aqui conversando sobre um tema que é a verdade, a consciência, o papel do homem, da mulher na sociedade. Pensando um pouco aí o que a gente pode fazer, né, professor? Para melhorar um pouco esse mundo que a gente vem vivendo, que as pessoas estão adotando bebê reborn. Mas nós vamos falar sobre a verdade? Professor da USP acredita na verdade? Desculpa, não aguentei, professor. Se quiser, depois a gente corta isso. Misericórdia. Não, eu, em primeiro lugar, agradeço, né, o convite que me foi feito. Thalita, Daniel, muito obrigado pelo convívio, pela presença, estar junto nessa oportunidade de conversarmos sobre temas que são necessários, né? Ou seja, querendo ou não, nós vivemos hoje numa sociedade bastante confusa, essa é a verdade, né? Ou seja... Muito confusa, né, professor? E, no fundo, assim, eu viajo o Brasil inteiro e fora do Brasil também, a sensação que se tem, né? É que, de fato, a maioria das pessoas, elas vivem, mas tipo assim, para onde? De que forma? Eu faço as minhas escolhas, mas baseado em quê? Né? E no Ocidente inteiro, né? É geral. Não é um fenômeno exclusivo do geral. Brasil. Eu tive pouco tempo agora na Europa, né, na França, Portugal, enfim, Itália, por questão até de estudo, né? E a realidade é bastante complexa, né? Também tenho bastante contato nos Estados Unidos. Então é difícil, é uma realidade bastante densa. A civilização ocidental passa por um momento complicado. De uma fragilidade moral, né? Sim, é moral, espiritual, intelectual, é humana em geral, né? Você sabe, professor, que a última aula que eu tive com o senhor, eu achei fantástico um exemplo que o senhor deu e que eu usei até como... Eu copiei, tá? Vou falar a verdade. Num curso que eu tô dando para pais, um curso gratuito que eu tô oferecendo para pais online. E aí, o senhor falou sobre o quanto as pessoas hoje estão tendo dúvidas sobre coisas que não deveriam ter dúvidas, né? Sobre aquilo que é perene, que é universal, que é imutável. E aí o senhor deu um exemplo que falou assim, hoje eu acordei transrico. Eu acordei transrico. Então eu tenho certeza que eu tenho 2 milhões na minha conta, aí eu vou lá na minha gerente do banco e falo, não, cadê os meus 2 milhões na minha conta? Cadê? Né? E aí a pessoa acredita numa coisa que está totalmente fora da realidade, né? Parece que ela rompe com a realidade. Fala um pouquinho sobre por que isso acontece, professor, né? Eu vejo assim, historicamente falando, quando a gente pega desde o século XVI, XVII, etc. para cá, um monte de coisas foram sendo colocadas em dúvida. Ou seja, se colocou bastante em dúvida a capacidade da razão humana de conhecer a realidade, né? Começou também a se colocar em dúvida a questão dos sentidos, né? Ou seja, em alguns momentos também na Antiguidade, na Idade Média, também se questionava isso, mas não no nível que a coisa, e na proporção que foi ganhando, né? Então chega um momento que você bate tanto nisso, você questiona tanto isso,
que você não consegue, você fica com tanta dúvida em tudo e angústia que eu já não consigo mais aceitar, acreditar no que eu vejo. Ou seja, eu tô vendo, eu tô tocando, mas tipo assim, será que é mesmo? Era né? Chesterton que dizia, Entendeu? né? Que nós vamos ter que provar que a grama é verde. alguma Isso, coisa né? assim, Tem que dizer que a grama é verde, chegar num ponto assim, né? Ou mesmo que você tenha ali uma compreensão, né, intelectual, entendeu? Só não, um triângulo, se é triângulo, tem 3 lados. Mas será mesmo? Será que não pode ter um triângulo com 4? Então, assim, é umas perguntas que você fala. Porque a questão não é ter dúvida e perguntar. Porque até para fazer uma questão e colocar um problema, tem que ver se existe motivo, razão para aquilo, né? Então, assim, a dúvida tem que ter o mínimo de razoabilidade, de plausibilidade. Sim. Então, nós chegamos no nível, me parece, que foi colocando tudo em dúvida, batendo em tantas coisas, nos meios de conhecimento do ser humano, os sentidos, a razão, etc., que chega um momento que as pessoas começam a realmente ter essa sensação de que eu não posso ter certeza de nada. Então, se por um lado você tem um extremo, que seria o que a gente chama de ingenuidade, né? É aquela pessoa que acha que tudo é evidente, tudo é óbvio, tudo é simples, tudo é fácil. E não é. Ou seja, tem coisas que são hiper complicadas, entendeu? Tem coisa que não tem nada de evidente. Tá? Você tem que pensar muito e acreditar, de repente. e tem coisas até que você vai ter que, né? Você fala, tá bom, olha, vou até aqui, mas eu entendo que eu tenho motivos para acreditar em tal coisa, mesmo não sendo evidência. Então tem coisas que são complexas. Então não dá para ser hiper ingênuo, simplificar tudo. Mas por outro lado, você não pode cair no outro extremo, né? Onde você começa a ter um monte de dúvidas e problematizar coisas que você não tem motivo nenhum para problematizar. Você não tem razões para isso, percebe? Então eu acho que historicamente é o que foi acontecendo, ou seja, as pessoas foram sendo levadas, seja pelo sistema educacional, seja pela própria vertentes culturais, né, e os meios de produção cultural, etc., a realmente questionar um monte de coisa. Ou seja, nós entramos num processo de desconstrução de tudo. Desconstrução. Né? Então é a ideia de que, olha, tá bom, eu tenho a civilização ocidental, mas sei lá, no meu entendimento tá tudo errado. Essa civilização veio de tais pilares, foi construída de tal forma, e eu acho que isso daqui não é legal. Não concordo com isso daqui, entendeu? Eu quero um outro tipo de mundo, eu quero um outro tipo de organização social, de compreensão das coisas. E aí aquela história, pensadores, escolas de pensadores, e é lógico, depois pessoas também que tinham os meios para efetivar essas ideias, né? E aí a coisa começou. Controlar essa massa. Exato. Então, assim, isso não foi rápido, lógico, foi um processo, mas na medida em que pessoas que detinham os meios começaram a comungar com essas ideias, aí acelerou. Tanto que por isso o pessoal pergunta, nossa, tudo bem, século XVIII, XIX, XX, mas a coisa acelerou mesmo, né, sei lá, de 50 anos para cá. Por quê? Porque pessoas que detinham os meios materiais, por vários motivos, começaram a comungar com isso daí. Então, de fato, quando você tem as ideias, o projeto e, além disso, os meios, a coisa e hoje o meio tecnológico... Sim, além disso, é aquela história. O meio não só no sentido do poder financeiro, mas o meio também no sentido da eficácia. Sim. Entendeu? Você chega muito mais rápido, você consegue atingir muito mais pessoas de maneiras... Impressionar muito mais pessoas. Exato. Por outro lado, me parece que, é só uma impressão minha, existe, a tecnologia também se tornou um meio para uma espécie de resistência contra toda essa maluquice que está posta, né? Sim, é interessante porque você tem o contramovimento, né? É aquela história, né, Daniel? A gente pensar em termos de internet, ou os meios de comunicação em geral, né, a tecnologia, não é nem boi nem má. É em si mesma. É a forma como você entendeu? usa. Né? Depende de como eu uso e a finalidade. Então eu posso usar para o bem e posso usar para o mal. Né? Então o pessoal foi percebendo também. Tanto que hoje, né, você já vê, é interessante, né? Enquanto as coisas estão acontecendo do jeito, do modo que eu quero, aí, nossa, viva não sei o quê. Quando os grupos e as pessoas que pensam diferente de mim começam a usar esses meios, aí eu começo a querer controlar. Exatamente. É o que está acontecendo hoje em dia. Querem controlar por quê? Porque perceberam que já nas redes ou nesses meios e de internet, seja o que for, você não tem só o grupo X, você também tem o grupo Y. E aí começa, evidentemente... E aí o controle da massa começa a ficar um pouco mais dificultoso, né? Porque, lógico, tem coisas que é difícil por ela mesma, né? A mesma coisa, assim, é muito mais fácil, Thalita, você colocar minhoca na cabeça das pessoas do que resolver questões. Então, se eu chego aqui nesse podcast, por exemplo,
e começa a colocar algumas questões simplesmente, e não desenvolve e não responde, eu já coloquei minhoca na cabeça das pessoas. Entendeu? E aí, agora você imagina, em 1 minuto eu ponho a minhoca. O outro, para responder e resolver o problema, vai levar quantas horas? Entendeu? E geralmente as pessoas não têm paciência para ouvir 2 horas de resposta. E essa minhoca, muitas vezes, quem coloca a minhoca sai como virtuoso, né? Isso. Ontem chegou até nós uma circular de uma escola, fora daqui do estado de Mato Grosso do Sul, para os pais, explicando que as festas juninas estão chegando e pedindo para os pais serem conscientes no sentido de não estereotipar o caipira. Então, não traga o seu filho, cuidado com a fantasia. O bigode, o dente preto, a pintinha. Você está estereotipando o caipira. Ou seja, o cara cria um não problema. Que é o agricultor, né? Aí ele cria uma solução para o não problema e ele se vende como virtuoso. Não, eu estou pensando no bem do caipira. Cara, quem falou que o caipira está incomodado com a fantasia da festa junina? Sabe o que me lembrou? E aí você vai levar quanto tempo para resolver isso? Numa circular você não vai conseguir. Não vai. Professor, nós, durante alguns meses, estudamos um pouco da Suma Teológica com o professor André Fonseca. E assim, ficou muito claro isso que o senhor falou, né? A quantidade de pessoas colocando minhoca e o poder de São Tomás no momento de refutar. Né? Então, é claro que o nível da Suma Teológica é altíssimo perto disso que nós estamos falando aqui, né? Dessas minhoquinhas que são colocadas em termos de futilidade, né? Mas o quanto ele foi sábio, ele traz um argumento contrário primeiro, né? Que é um argumento alto de autoridades, e aí ele traz uma série de contra-argumentos, né? Em contrário, lembra não é isso? É em contra? Em contrário. É o 7 contra, né? Porque na realidade a estrutura de todo artigo da Suma sempre é assim. Você levanta uma questão, aí ele coloca como que uns responderiam, como que outros responderiam. Vai para um lado, vai para o outro. E depois ele coloca como ele vê. Isso. E ele termina, por exemplo, se de repente ele ficou de um lado, aí ele termina refutando as objeções do outro lado. Tipo assim, por que eu não concordei com os 4 pontos lá? E me impressiona que quando ele pega o argumento contrário àquilo que ele entende que é verdade, ele não pega o argumento do Zé das Couves, né? Ele vai... Assim, ele segue toda uma tradição. É impressionante. Ele cita autores várias e fontes. vezes, lendo um artigo, eu pensava, não, mas não é possível, então São Tomás está errado. Ele mesmo está falando que ele está errado. Aí, quando ele termina, você fala, cara, ele era genial. Porque, no fundo, por que eu trouxe isso? Porque, veja, olha, isso a gente já vislumbrava lá século XIV, né? São Tomás, 13, né? E hoje a gente vê que nós estamos tendo uma imensidade de informações deturpadas que estão sendo introjetadas mesmo na inteligência das pessoas, de forma que elas vêm cometendo erros por ignorância. E depois, para a gente poder esclarecer, iluminar essa inteligência, é algo extremamente desafiador. Parece que a gente está nadando numa maré alta, com um barquinho a remo, e no meio de uma tempestade, que as pessoas passam a não querer e não conseguir acreditar na verdade, né? Você tem 2 problemas, né, Thalita? O primeiro problema é o excesso de informação. Vamos ser honestos. Quem tem tempo para verificar todas as informações que você recebe? Entendeu? Ou seja, no fundo eu morro de rir, porque quando as pessoas falam assim, não, mas eu só aceito aquilo que a minha razão entende. Então você não aceita quase nada, fique em paz. Porque você praticamente é uma pessoa profundamente religiosa. Até o ateu é religioso. Por quê? Porque ele realiza um ato de fé constantemente. Ele vai no médico, o médico faz uma análise do exame, dá determinado remédio. Ele domina aquele assunto? Não, ele acredita no que o médico está dizendo. Ele vai não sei na onde... Então, constantemente, né, ele acredita no que as pessoas estão dizendo, estão falando, e a partir daquilo ele toma uma atitude. Então, quer dizer, a crença, né, o ato de crer e aceitar... É próprio nosso. Santo Agostinho já dizia isso, ele falava, sem isso a vida em sociedade se torna impossível. O cara falava isso no 4º século. Hoje em dia a coisa só piorou, porque é muita informação. E você não tem como checar, você não tem como verificar. A veracidade. Percebe? Aí começa a surgir como é que chama o negócio de checagem, as empresas... Fact-checkers. Misericórdia, eu não sei o que é pior. Né? Porque aí, enfim, todo mundo já sabe os problemas ideológicos que estão envolvidos nessas empresas de checagem.
né? Que checa de um lado e não checa do outro, mas tudo bem. Então, assim, é terrível, porque aí, de novo, eu vou acreditar na checagem dessa empresa. Não fui eu que vi, eu não averiguei. Né? Então é uma coisa, eu tô falando aqui, por exemplo, nós estamos conversando aqui agora. Ué, se a pessoa quiser ter uma postura profundamente racional, ela vai ter que pesquisar e verificar se o que você tá falando, o que eu tô falando, São Tomás corresponde. Sim. A maioria não vai fazer isso, não tem nem tempo para isso, entendeu? Tem então, tempo, assim, não tem vontade não tem, exato. e não tem os meios. Percebe? Então, assim, você tem esse primeiro problema que é do ponto de vista quantitativo. Excesso de estímulo, excesso de informação, e as pessoas ficam, né? E além disso, é lógico, além do excesso de informação, você tem essa coisa, né, da postura de realmente buscar a verdade. Eu não quero qualquer coisa, portanto, eu não aceito qualquer resposta. Tem que ter sentido, tem que ter coerência, né, tem que ter plausibilidade. Então você vive num mundo hoje, ou seja, onde as pessoas têm um excesso constante de informação e, além disso, muitas vezes também não têm a disposição interior para buscar entender por que as coisas são do jeito que são. O psiquiatra Fernando Sarrais, que ele acho que é um espanhol, se eu não me engano, ele fala muito que a gente vive num momento do Ocidente em que nós estamos mergulhados numa quantidade absurda de informações e que, por vezes, geram uma dependência, porque parte dessas informações tem um cunho político, econômico, né, por trás de empresas aí. Interesse, né? E ele fala o quanto isso é prejudicial para a capacidade de interioridade do ser humano. Ele está tão focado externamente que ele não entra em contato com a sua interioridade. Isso né? atinge até a vida intelectual. Eu me assusto quando eu vejo na internet, todo final de ano, as pessoas postando quantos livros eu li esse ano. 50, 70, 100, não sei o quê. Sendo que, e aí eu falo como professor e pesquisador, a grande questão não é essa. A grande questão é, primeiro, o que você leu. E segundo, o que é mais importante, se você ruminou o que você leu. Hugo de São Vitor fala. Você percebe? Ou seja, dependendo do que a pessoa lê, ou até relê, aquilo vai fazer um bem para ela e vai ajudar muito mais do que 100 livros que ela leu. O tempo que eu demorei para ler Confissões, entendeu? Eu teria lido acho que uns 18 livros. Então, mas é isso que as pessoas não entendem. E o impacto deste livro na sua vida? Percebe? Então isso é muito sério, quer dizer, em outras palavras, né? A gente vive numa sociedade onde tempo é dinheiro, tempo é não sei o quê. Então, o aspecto quantitativo, ele domina. O qualitativo, ele... Então, assim... Hoje, eu assisti a uma aula, eu estou fazendo um curso do professor Rodrigo Gurgel, de literatura. Sim. Hoje, eu assisti uma aula inteira dele. É um grande amigo meu. Ah, é? Que legal, eu sou muito fãzaço dele. Ele é fofo, né? Eu acho ele tão querido. Ele é querido demais, parece. Eu tenho vontade de abraçar ele, assim, pode Professor, por favor, com todo respeito e admiração com o senhor, É que você é fofinho, Gurgel. A Lu, que é uma das nossas professoras de filosofia no ensino médio lá do Harmonia, faz um curso com ele e ela acabou tendo um contato mais próximo com ele, ainda que virtual, né? E vira e mexe, ela me conta que ela o convida para vir aqui para Campo Grande dar uma palestra no Harmonia. Então, se o senhor puder ajudar a gente a... Não, somos muito amigos. Somos muito amigos mesmo, somos muito legal. próximos. Né? Assim, ele, de fato, viaja pouco. Não vou mentir. Por vários motivos, né? Até por questão, enfim, de saúde. Mas podemos ver. E o que ele fala? Hoje foi uma aula inteira ele falando sobre isso. Sobre a importância da qualidade do livro em si e da qualidade da leitura ativa que você faz em cima daquele texto. Porque assim, o resultado é nítido a diferença. É nítido o que aquilo produz na sua vida, na sua pessoa. Quando é um livro, né, muito bom, quando é um livro que te leva a pensar num monte de coisa, que te amplia os horizontes. E que te faz ter um contato com a realidade, né, de forma mais... E se você consegue fazer uma leitura minimamente profunda e rigorosa do texto, o efeito é devastador. Você pode ficar com 2 livros no ano, entendeu? Se você ler esses 2 livros de uma maneira... o efeito que aquilo vai produzir na tua vida é muito maior do que 50. Me lembrou bastante aquele livro bem fininho do Hugo de São Vitor, que ele fala sobre ler, meditar e contemplar. Sim. Que ele fala muito isso, né? A importância de nós lermos, interpretarmos, entendermos o que nós estamos lendo,
meditarmos sobre aquela leitura e contemplarmos aquela leitura de forma que a gente vislumbre aquilo que nós lemos na nossa vida prática, Sim. como uma razão prática mesmo, né? Para o bem, não só da pessoa, da Thalita, do Daniel, mas para o bem comum que eu estou porque vivendo. tem os atos, né? A leitura, a meditação, o pensamento, tem todo um processo, né? Nós perdemos tudo isso, Thalita. Essa é a verdade. Nós perdemos. E é uma luta nossa. Nós temos um grupo de alunos do ensino médio que nós estamos lutando muito para resgatar os clássicos, alguns clássicos, né? E percebemos uma certa resistência dessa geração. Sim. Eles têm entre 15 anos, mais ou menos. Sim, sim. E nós estamos lendo Hamlet com eles, de uma forma bastante, assim, detalhada, destrinchada. E também as tremendas trivialidades de Chesterton. Algumas crônicas, não são nem todas, né? E aí a professora de filosofia falou, Thalita, os alunos, eles não entendem e eles não querem saber o porquê que eles têm que ler isso. Eles estão revoltados, né? Aluno chamou essa semana passada, falou, entra na sala e tenta mostrar para eles o que despertou em você, diretora, Thalita, mãe, casada com o Daniel, essa paixão pela leitura e o que isso gera na sua vida, né? Aí eu falei, tudo bem, eu posso entrar, mas eu não sei se esse é o caminho para eu encantar esses difícil, meninos, essa gurizada, entendeu? Porque, lógico, tem coisas que passam pela família, tem coisas que passam pela comunidade que ele está inserido. O problema é que ele não teve nenhum referencial nesse sentido. Percebe? A própria educação, hoje em dia, se você for ver, ela tem dois polos, dois extremos terríveis. Ou você vai para o progressismo ou você vai para o pragmatismo. O progressista entende que a educação é um ato político e, portanto, é importante desenvolver a cidadania, a consciência crítica, que no fundo, é formar militante político. Uhum. É a bendita mentalidade revolucionária, você entendeu, do protesto, de lutar com os direitos, a favor dos seus direitos. Exato, aí vem bastante a questão, aspecto ideológico no sentido de esquerda aqui. Então isso é muito forte, tanto em escolas públicas quanto em escolas particulares, universidades, é muito intenso isso. Porém, também tem um outro lado, que é o pragmatismo, o utilitarismo, que é a ideia da educação para o mercado de trabalho. Entendeu? Com este fim, né? Com a finalidade essa, ou seja, a bendita da prosperidade no sentido profissional, financeiro, entendeu? É isso. Então, quando você pega um clássico, entendeu? Nesses contextos, para um adolescente, para que isso? Ou seja, primeiro, né, do ponto de vista, por exemplo, progressista, para quê? Você só está reforçando costumes, mentalidade retrógrada, valores ultrapassados. Entendeu? Ou seja, você é uma pessoa retrógrada, presa lá no passado e não percebeu que o mundo mudou. Os hábitos e os costumes são outros, a roda gira e acabou. Então, ele tem esse contexto. Quer dizer, pô, essa mulher quer que eu volte para a Idade Média, entendeu? E etc e tal. Aí desse lado aqui também, a mulher vai me dar dinheiro? Não vai cair no vestibular. Exato. Entendeu? Ou seja, não vai ajudar a eu ser, sabe, próspero, ou seja, no sentido profissional. Não vai me dar um alavancamento financeiro. Pra que eu preciso saber disso? Então é terrível. De um jeito ou de outro, ambas as visões são utilitaristas, né? Sim. Se pensar no sentido, né, são fins diferentes, mas no fundo é tudo como meio, né? É tudo como meio, exatamente. Ou seja, não há uma preocupação, e aí eu acho que é cruel mesmo, né? Na maioria das vezes a educação hoje ela virou o que virou, porque não há uma preocupação no sentido de ajudar aquela criança a se tornar um adulto que assuma a própria vida. Assumir e formar pessoas, né? Seres humanos, né? O padre Leonel Franca falava muito isso quando perguntavam para ele, mas o que é educação? Para educação é você pegar uma criança com todas as suas potencialidades e transformá-la num adulto, você entendeu? Que assuma suas responsabilidades. Ou seja, perante Deus, perante a pátria, perante si mesmo, né? Onde ele consiga responder pelas suas escolhas. Ou seja, você desenvolve essas potencialidades naturais. Portanto, ajudar aquela pessoa a ser uma pessoa. Um ser humano. E no sentido bom. Uhum. Não qualquer pessoa. Não um animal, entendeu? Né? Então, assim, que é movido pelos nós perdemos muito isso. Nós perdemos. Isso não quer dizer... Aí quando eu falo isso, às vezes alguns criticam. Veja, uma coisa é você, dentro desse contexto de formar a pessoa, tá bom, eu também vou dar uma certa formação política, tudo bem. Tá? No sentido de explicar o que é política.
Não no sentido ideológico de querer enfiar o cara numa política partidária, isso é outra coisa. Então, assim, uma formação política no sentido nobre, é evidente que tem que ter. Da mesma forma que eu também não implica que eu não possa também apresentar, dar uma certa orientação no sentido de trabalho, de mercado de trabalho. Claro. Mas veja que são coisas, são subitens. São acessórios. São secundários, né? Não é a essência. Aham. Não é o ponto central. Né? São os acidentes. Exato. Ontem nós estávamos conversando, antes de dormir, ontem, não lembro, sobre o ideal. Que o ideal, ele é algo praticamente inatingível, né? E decorrência disso, a gente está o tempo todo buscando se desenvolver quanto pessoa, né? Quanto ser humano, para atingir esse ideal. E aí me veio assim, né, o quanto as pessoas estão perdidas com relação ao ideal, à vocação. Você estava lendo o livro, né? Eu estou lendo um livrinho bem pequenininho, gostoso de ler, chamado Vocação, do Padre Hugo de Azevedo. E coincidentemente, eu não lembro que livro que você está lendo, coincidentemente... Edith Stein. Nós começamos a conversar porque estávamos lendo no quarto, os dois, sobre o mesmo tema. Sobre vocação. Sobre vocação e sobre o ideal em livros distintos, né? E aí, quando nós começamos a conversar, eu falei, mas você está nisso no seu livro também? Eu também estou aqui. Porque eu estava na parte que a Edith Stein está falando sobre a vocação do homem e da mulher. E aí eu me lembro também de uma aula que o senhor deu, que foi maravilhosa, que o senhor fala assim, o senhor atende muitas pessoas, além de dar aula, né, professor? O quanto a mulher perdeu a sua essência. Sim. E o quanto o homem perdeu a sua essência. Fala um pouquinho sobre isso, professor. Isso é muito sério, né? Ou seja, é lógico que no mundo contemporâneo, querendo ou não, gostando ou não, por vários motivos, sempre se valorizou muito essa questão do elemento histórico e do elemento cultural, né? Ou seja, o ser humano, de uma certa forma, ele é um ser histórico, ele é um ser cultural. Então isso quer dizer o quê? Que a consciência humana tem uma íntima relação com a história e o contexto cultural nos influencia. Até aí tudo bem. Ou seja, o problema é quando você absolutiza tudo isso. Porque quando você, dependendo como você entende isso, você cai no relativismo. Você diz, bom, se o ser humano é um ser histórico e um ser cultural, então tudo é particular, não tem nada que é universal. Dinâmico, né? É dinâmico, tudo é construção, entendeu? Ou seja, o elemento biológico, natural, ele vai sendo desprezado, ele vai sendo deixado de lado. Então é óbvio, quando a gente fala homem e mulher, existem elementos, né, da identidade do ser homem e ser mulher que são culturais, que vai variar, tudo bem. Mas existem elementos que não. Universal. Exato. Me parece que essa é a dificuldade, né? Então é óbvio que você passa por vestimenta, atitudes, tem coisas que são culturais. Você vai na Ásia, vai na África, vai na Europa, sim, você vai ver a diferença. Sim. Entendeu? No próprio ser homem e ser mulher. Então tem elementos que são diferentes Na e Escócia tudo bem. é super masculino, o homem usa saia. Entendeu? Então assim, tudo bem. Mas ao mesmo tempo, o problema é quando você nega aqueles elementos basilares. Os universais. Exato. Essa que é a grande questão, né? Quando você, por exemplo, ao tal ponto, se um homem ele é muito firme, né? Se o cara é muito firme, se ele protege, se ele tem, ele já é a chamada masculinidade tóxica ou machista. Não. Isso é do homem. Ou seja, o homem que é homem, ele vai ter isso. Ele vai ter essa coisa da proteção, ele vai ter essa coisa da força, ele vai ter essa coisa da firmeza. Do cultivo, né? Do trabalho. Então, né? Tem um meme. Tem um meme que é uma foto do Clint Eastwood segurando o chapéu, assim, dando uma olhada de lado. E embaixo escrito algo como assim... Viva a masculinidade tóxica, algo desse jeito. Entendeu? Então, assim, é óbvio que o ser homem, o ter firmeza... o lutar, o proteger, enfim, essas iniciativas. Produzir riquezas, né? Isso não quer dizer que você vai ser um troglodita. um troglodita, não é isso? Eu posso ser uma pessoa extremamente educada, você entendeu? Tratar bem as pessoas, tratar bem minha esposa. Protetora até, né? Proteger tudo. E não precisa ser grosso, entendeu? E nem um cavalo solto no pasto. Não é isso. Não é ser arrogante, né? Exato, entendeu? Mas essa firmeza está em nós. Sim. Da mesma forma que você pode ver. Quando você pega uma mulher também tem a sua firmeza, tem a sua força, tem a sua estrutura, mas tem momentos que é o que ela... É interessante isso. Ela acolhe, tem momentos que ela... Né, essa coisa do gerar a vida, do acolher, do unificar, do isso está muito na mulher. Né? Então você pode dizer, você pega uma liderança feminina, como que ela exerce? E você pega como que exerce? Não é exatamente a mesma coisa. Você entendeu? Então não é questão de quem é melhor. É diferente. Ponto.
É a essência segundo tanto a natureza biológica quanto a graça, né? Eu vejo, por exemplo, em termos de família. A minha família sempre foi muito unida. Tenho várias irmãs, tem meu irmão, não sei o quê, os sobrinhos. Enquanto minha mãe estava viva, né, e meu pai, tudo, não sei, era tudo junto, Natal, né, Páscoa, não sei mais o quê. Minha mãe morreu. Foi esvaindo. Quem é que conseguia? Meu pai não conseguiu. Entendeu? Então, assim, não adianta. Então, a mulher, ela tem essa coisa de, né? Você pega, por exemplo, como professora. Exato. Você entendeu? É Como interessante que eu vou colocar, isso. professor? A gente tem educação infantil, né? Começamos com berçário, 4 meses. Como que eu vou colocar um homem num berçário? Ele não sabe ninar. Desculpa, tem homens que sabem ninar. Sim, é tudo eu certo. não sei. Mas ele sabe ninar o filho dele, né? Que ele tem já. uma relação diferente. Agora, a relação ali do cuidado, da sensibilidade de Sim. entender o que a criança precisa. E que não é, veja bem, quando a gente fala isso, né, para o pessoal entender, tá bom, mesmo que tenha, suponhamos, né, um rapaz, um homem que tenha isso, mas é uma minoria. A hora que você põe no todo, você entendeu? Estatisticamente é nulo. É isso. Então, assim, não é que é excludente no sentido, ó, nenhum homem. Não, sei, não, tá bem, tem um ou outro, não sei o quê, tá, e nem por isso deixa de ser homem. Isso. Agora, no geral, Sim. quem consegue exercer melhor? Essa é a discussão. Entendeu? Acho que era Camille Paglia, né, que é uma feminista, etc., Sim. uma das primeiras. Ela, por exemplo, coloca isso. Ela mesma chega ao ponto, e que é feminista, questionando e discordando de outras. Sim. Né? E ela dá um exemplo, que ela, eu não sei se era em Nova York onde ela morava, eu não lembro exatamente o local, que ela falava, era 1h da manhã, neve caindo, acabou a energia, acabou tudo, um frio horroroso. Aí ela, de repente, começou a chegar os caminhões, né, para resolver os problemas, ou seja, uns 20 homens lá fora, no frio, metendo o pé na neve, subindo em poste, não sei mais o quê. Ela falou, eu olhei pela janela e nunca fiquei tão feliz de ser mulher. Uma feminista dizendo isso. Hoje, isso... Entendeu? Uma feminista. E aí ela diz isso, ela fala, por quê? Ela fala, olha... E ela fala mesmo, eu defendi o feminismo, ela falou, não é que ela é contra, ela falou, porém, no entendimento dela, parece que a gente está ultrapassando uma linha amarela muito perigosa. Ela falou, a gente tem que entender, tá bom, em tese, tá bom, é liberdade, cada um trabalha onde... Tá. Só que no concreto, na prática, é nítido. Sim. Que tem profissões que as mulheres estão melhor, tem profissão que os homens estão... É isso, ela falou. Você já imaginou 20 mulheres lá fora, 1h30 da manhã, tendo que carregar aquelas árvores que caíram, ou subir no senão? Ele falou, então não é que é proibido, né? Não, mulher não pode fazer isso. Só que, tá bom, talvez uma ou outra vai lá fazer aquilo. E não tem problema nenhum. E não tem problema, tudo aí vai com certo. Deus. Mas a maioria não vai. Não, e a gente não precisa ir longe, né, Você professor? entendeu? Dentro da casa, vamos lá, quando a gente olha para minha casa, eu, Daniel, as crianças, eu tô muito mais focada, pela minha essência, nas necessidades das pessoas da minha casa, da minha filha mais velha, do meio, do bebê, né? O que cada um tá precisando na fase de desenvolvimento que eles estão, por que aquele acordou mais choroso hoje, aquele outro briguento, o que tá acontecendo? O homem, ele tá preocupado se o encanador chegou para arrumar uma coisa que está estragada, ou se ele conseguiu trocar lá a luz, se o carro da mulher tá com o pneu resolvido. É diferente, as preocupações. Um tá muito mais ligado a coisas, a resolver problemas materiais, e o outro a pessoas, né? Eu tenho 3 filhos, por exemplo. Para mim, eu sempre era nítido isso. Né? Quando os 3 estavam com medo, por exemplo. Estava com medo, negócio de proteção, procurava quem? Me procurar. Pai, que barulho é esse? Pai, entrou alguém na casa? Pai, não sei o quê. Entendeu? Tava doente. Com dor. A mãe. Não sei o quê. Aquela mima, né? Aquela denguinho. É a mãe. Exatamente. Então, assim, a mulher, ela tem uma sensibilidade, ela consegue perceber detalhes que o homem não percebe. Acho que todo mundo, por exemplo, já passou por aquela sensação, até a percepção do cérebro do homem é diferente do cérebro da mulher. Sim. Porque quantas vezes eu lembro em casa, sei lá, a Márcia tá tomando banho, por exemplo. Aí eu tô lá no quarto, tô lendo. Aí ela fala, amor, pega tal coisa pra mim. Tá, onde tá? Guarda-roupa, primeira parte, de cima pra baixo, na terceira gaveta, do lado direito. Ou seja,
Mapeou. Manual de instruções tá perfeito. Abrir, braço assim, terceiro, lado direito, pega tal coisa. Você olha, não tá aqui, eu não achei. Está aí. Repete de novo, você não acha. Aí vem a sua filha. E acha. Ela nem olha direito. Ela simplesmente chega, pum, tá aqui. Então, o que acontece aí? É lógico, o pessoal que acha que tudo é cultura, vai dizer, não, é porque a menina já foi educada desde pequena a ser escrava, a ser submissa e não sei o que, etc e tal. E o homem, como ele foi educado para ser macho mandão, ele é relaxado e nem presta atenção nas coisas. Não é só por isso. Sim. Você percebe? Ou seja, talvez em algumas situações seja, não sei o que, mas no geral não. Então, assim, existem estudos que mostram isso, entendeu? O próprio processo de funcionamento do cérebro do homem e da mulher são diferentes. Claro. Se, por exemplo, dirigir de noite ou dirigir de dia, a percepção de detalhes ou do geral. Você entendeu? sabe que então, a gente assim, passou por uma situação muito engraçada esses dias. O do meio tinha uma competição de judô. E a mais velha foi lá, colocou Rafael, Harmonia no rosto, pintou o rosto dela, do primo, para fazer a torcida. Aí, no final da competição, ele ganhou uma medalha e um pirulito. Um geladinho, né? Geladinho. Aí, ele pegou o geladinho. Quem que ganhou? Quem que competiu? Ele, né? Pegou e comeu o geladinho. Ela foi pedir um pouquinho do geladinho, ele meio que só deu e tirou, né? Ela falou, eu me preparei, eu arrumei a torcida, eu levei as pessoas, eu coloquei o nome dele no meu rosto. Aí ele falou assim, mas eu não pedi pra você fazer nada disso. Exato, porque você quis. Ele é prático, entendeu? Ela tá envolvida. Olha, eu vi vontade de rir, mas eu falei, não, respira e faz a mediação. Um é menino e o outro é menino. Nós vamos ter que... É a mesma coisa, não adianta. Eu vivi muito isso na minha casa. Às vezes eu respondi fazer determinada coisa e a maneira de responder, não sei o que, tudo. Aquela coisa mais firme. Eu começava a chorar. A minha esposa, mas também você precisa falar assim. Não sei. Mas eu falei, normal, não cheguei ninguém. Percebe? Ou seja, aí o menino, você sai no tapa. Você já resolve, entendeu? Também, pronto, acabou. Hoje eu dei o exemplo mais cedo para um colega com quem eu estava conversando. Assim, aquela história, os nossos ainda estão naquela idade dos amigos, do amigo ou da amiga, que fala assim, eu não sou mais seu amigo. Uhum. Aí a Luísa fala, pai, a fulana falou que não é mais minha amiga, e não sei o quê, e conta aquilo. E a de uma forma intensa, né? Detalhes. Detalhes fala, tão pequenos. Escuta, ela precisa falar. Ela só precisa escutar. Ela precisa falar, escuta. Aí tá bom, eu fico escutando. Aí ontem, o Rafael falou pra mim no carro, nem te contei, né? Ô pai, o fulano, um amiguinho da sala dele, falou que não é mais meu amigo. Eu falei, filho, e aí? Daí nada, amanhã ele vai estar brincando comigo na hora do recreio, do mesmo jeito, tudo igual. Se lasca. É muito engraçado. A gente vê ali concreto. Não, mas isso. Às vezes o Daniel, a menina vem contar e ela não quer que ele resolva. Ela só quer que ele a escute, entendeu? E você é meu protetor. Você me escutando, tá tudo certo, né? É isso mesmo. E é muito engraçado a gente ver essas diferenças. Porque eu acho assim, é lógico que alguém poderia argumentar, dizer, mas historicamente, muitas vezes essas diferenças biológicas, né, ou psíquicas, etc., foram usadas como desculpa para se estabelecer determinadas injustiças. Sim, tá bom. Então tá bom, então vamos discutir isso e vamos enfrentar esse problema. Né? Agora, o que eu não posso é simplesmente porque historicamente teve um monte de problema, ou sei lá que grupos fizeram injustiças, estabeleceram desigualdades absurdas por causa dessas diferenças. Mas eu não posso suprimir as diferenças e dizer que isso não existe. Joga tudo isso fora e vamos. Aquela analogia do bebê que você vai dar banho. Exato. Entendeu? Pego a criança junto com a água e a bacia e jogo tudo, né? Tudo. Ou seja, eu teria que tirar a criança antes, tira a criança e depois você joga água suja, né? Então, assim, eu vejo que o problema é esse. Ou seja, acaba-se muitas vezes misturando tudo, né? E aí, para tentar resolver um problema, né, ou um suposto problema, sei lá, você acaba, então, querendo negar determinadas diferenças que não são culturais. São reais no sentido biológico, psíquico, estruturante e por aí vai. Natural, né? E vai dar problema. Isso vai dar problema. E tem muita gente bem intencionada
Sim. que cai nesse engodo. É isso mesmo. Porque eu lembro que, às vezes, muitos pais, às vezes, me procuravam, né? Professor, mas aonde eu errei? Né? Ou seja, eu tenho aqui 3, 4 filhos, etc. Procurei educar todos da mesma forma, igualmente. E um deu aquele problema, aqui tá bem, mas onde eu errei? Ó, só errou, já tá, o erro já tá aí. Porque os valores, os princípios, sim, são os mesmos. Mas Mas o modo não. exatamente. Eu não A posso individualidade. Exato, entendeu? Ou seja, em 2 planos. Primeira coisa uma coisa é menino, outra coisa é menina. E segundo, mesmo que fosse só menino ou só menina, são indivíduos, são pessoas. Então, é óbvio que tem o universal, mas se eu não levar em consideração as particularidades, vai dar problema. Fleumático é fleumático, meu filho. Sanguíneo é sanguíneo, colérico é colérico. Se você não... E o melancólico, então? Misericórdia. Eu tenho lá em casa. Então, assim, é uma coisa que, né? Se você não souber lidar com isso, não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que eu sempre acertei, eu também errei muitas vezes como pai, entendeu? Tanto que muitas vezes pedi perdão para meus filhos, né? Agora, é isso, ou seja, ou você leva isso em consideração e vai tentando melhorar. Tem aquela neuropsiquiatra infantil, a Mariolina, ela escreve livros maravilhosos, ela é uma italiana. E ela escreveu um livro lindo, A Família Imperfeita, Como Lidar com as Imperfeições de Forma Encantadoras e Apaixonantes. E de fato é isso, né, professor? A gente entender que nós somos marcados pelo pecado original. Sim. E que, dado toda essa carga, a gente tem uma série de inclinações, defeitos, né, propensos aos vícios. E que todas as vezes que a gente errar, a gente tem que lidar com isso, né? Uma coisa que eu aprendi como pai, né, como esposo, né? Se você quer que a sua família se sustente, amadureça, cresça, você vai ter que aprender a pedir perdão. De verdade, seja para sua esposa, seja para seus filhos. Não perdão da boca para fora, mas um perdão verdadeiro, onde você realmente procura corrigir o que você fez, procura não repetir o que você fez. É isso. Você vai ter que ter humildade para reconhecer que muitas vezes falou o que não devia, fez o que não devia, ou se omitiu na hora que deveria ter feito, e por aí vai, né? Então é ter essa humildade de reconhecer que muitas vezes não sabemos o que deveríamos saber, não fazemos o que deveríamos fazer, e por aí vai, entendeu? Esse excesso, eu acho que às vezes esse excesso de conforto que nós temos vivido ultimamente, que, claro, tem lado positivo, é muito gostoso, eu não sou contra o conforto, em hipótese alguma, mas esse excesso de conforto parece que está deixando as pessoas meio... Não é nem moles, às vezes me parece que tem pai que está ficando anestesiado e não consegue perceber. Tudo que é muito fácil é complicado, né, Daniel? Vamos ser sinceros, tudo que é estranho, por exemplo, uma pessoa que sofre muito, entendeu? É espoliada, é evidente que isso gera trauma e um monte de problema. Mas uma pessoa também que não, sabe, ela não precisa enfrentar nenhum obstáculo, nenhuma barreira, não precisa lutar, isso também é problema. Ela não tem repertório, né? Você percebe? Então, assim, é aquela coisa bem de esporte, né? Como é que você vai se preparar para uma competição se no treinamento, né? Sei lá, o jogo vai ser de 1 hora e o seu treinamento é de 10 minutos? Não dá, entendeu? Aqui eu vou ter chutada, vou ralar, vou cair, não sei o quê. No jogo é jogo, treino é treino, na vida real não é bem assim, não. Você entendeu? Ou seja, aquele que treina bem, ele vai conseguir, entendeu? O meu filho mesmo comentava isso outro dia comigo, enfim, onde ele está começando a trabalhar e muita pressão, né? E aí perguntaram para ele, nossa, mas como é que você lida com isso? A gente vê, ele falou, com o pai que eu tive, tranquilo, né? Porque, enfim, e eu pressionava muitas vezes muitos aspectos. Você entendeu? Nós vemos... Lógico, na justa medida, porque mas tem que ter. Então, se não tem cobrança, se não tem responsabilidade, se não tem que enfrentar não sei o quê, isso é muito complicado. Então eu vejo que hoje em dia há um excesso, né? É isso que eu estou falando. Talvez antigamente, por exemplo, o pai e a mãe, sei lá, supostamente deixavam sofrer demais, tinha que enfrentar tudo. E hoje em dia, às vezes, quer colocar dentro de uma redoma. A gente vê muito isso na escola. Entendeu? Pais que querem blindar o filho de todo e qualquer tipo de sofrimento. Hoje mesmo, dentro do avião que eu estava vindo, né? Tinha lá um menino meio birrento e aí ficava levantando negócio, não sei o quê. Aí não sei o que ele fez, ele acabou machucando um pouquinho o dedinho, né? Pegou uma coisa, mas ele pegou no dedo. O que a mãe fez?
né? Em vez dela corrigir e conversar, olha, tá vendo? Você fez, Eu avisei, não parou. eu expliquei. Então agora, aguenta a dor aí um pouco, daqui a pouco passa. Não. O que ela fez? Que é o que a maioria faz, né? Ai, coitadinho. Ai, o dedinho dele. Ai, janela Ai, que maldosa. Janela, vem cá, deixa a mamãe dar um beijinho no dedo. Você está criando um monstro. Você está criando uma cobra que vai te picar depois. Na melhor das hipóteses, tá criando uma pessoa Entendeu? que vai sofrer muito mais do que precisava sofrer. É porque entendeu? Então, assim, o sofrimento, ele permite que você viva uma série de emoções e sentimentos negativos, mas que se você superar aquilo, você vai ter a capacidade de entender, puxa, eu tive essas e essas estratégias e atitudes, por meio delas eu consegui ressignificar o medo, a insegurança, a tristeza, a raiva, e agora eu estou bem. Então isso vai criando um repertório de vida para a pessoa, para ela saber lidar com a circunstância da vida, né? Você vai ter que saber lidar com as frustrações. Sim. Querendo ou não, a dor, sofrimento, frustração vai te atingir em algum momento, né? Agora, se você não desenvolve resistência, força, eu diria que hoje em dia, para mim, a virtude que mais falta é fortaleza. E humildade. Eu né, nunca professor? vi. Ah, não, essa já, né? Esquece. Que aí é pior. Aí é o casamento infernal perfeito, né? Porque aí a pessoa é fraca, você entendeu? E soberbo. Mas como ela é soberba, ela acha que é forte. Aí Ela é vaidosa. Ela se sente Você entendeu? forte. Ela é uma. O Fábio Gurgel, nosso professor, seu colega de busca da verdade, né? Como professor. O Fábio é aluno na nossa turma, na Classes 1, e professor também, né? Ele tem uma expressão que eu acho ótima. Ele fala, cara, é por isso que eu amo jiu-jitsu. O cara, ele pode acordar se sentindo faixa preta. Beleza, cara. Vem aqui pro tatame. Vem aqui comigo. Você vai ver como que é um cara se sentindo... Um faixa branca se sentindo faixa preta. Ele vai ser tão amassado... A realidade se impõe rapidamente, entendeu? Aquilo que a gente falava até no começo, né? Ou seja, todo esse contexto que a gente está falando. As pessoas, como eu falava, bateram tanto nessa coisa dos sentidos da razão, etc. E chega um momento, já que eu não tenho condições de realmente captar a realidade, eu começo a viver de desejos. Exatamente. Eu vivo de desejos, ou seja, eu vivo de projeções. Então isso é muito perigoso, quer dizer... Fantasias. É exato. Então, assim, tudo bem você... Olha, eu gostaria que fosse assim. Você pode até gostar que fosse assim, mas é ou não é? E tem um movimento, né, professor, de um grupo de pessoas que, assim, elas querem progredir, mas elas não têm força para progredir dentro das suas próprias casas. Aí elas, como elas não conseguem dominar a sua própria vida familiar, Sim. elas querem que o ambiente externo se adeque a elas. Isso, E é um nível de dissonância cognitiva, né? Porque a pessoa até tem boas intenções, Sim, mas sim. ela não quer ter o esforço mínimo dentro da casa dela, do lar dela, como mãe, Sim. como esposo, como filho, mas ela quer que lá fora as pessoas atendam as demandas e as necessidades dela, entendeu? Porque ela quer que aquilo Então, mas seja veja, atendido. olha que interessante, como isso é reflexo daquilo que a gente estava falando. Se não sou eu, e não é a minha inteligência que tem que se adequar à realidade, você percebe? No sentido teórico, epistêmico, né? Então, se a verdade não é a adequação da minha inteligência com a realidade, Sim. mas o que interessa é como eu me sinto e os meus desejos, e não que a realidade é essa em si mesma, então, não posso conhecer a realidade, então, na realidade, eu vou fazer de tudo para aquilo lá se adaptar a mim. Então, quer dizer, do ponto de vista prático, é consequência, né? Ou seja, eu simplesmente vou desdobrando isso. Então, quer dizer, eu começo... A minha inteligência não se adequa à realidade. Aí depois eu inverto. Então, é a sociedade Que tem que se adequar. que tem que se adequar a mim. A escola tem que se adequar a mim, os médicos Entendeu? têm que se adequar a mim. Porque, no fundo, se a própria realidade é que tem que se adequar ao como eu me sinto, não importa a realidade em si, importa como eu me vejo e me sinto. Então, o restante também. Então, esse restante também vai ter que se adequar à minha família, né, etc e tal. Então, é uma coisa, assim, assustadora. Só que isso gera, evidentemente, um caos social. Exato. Porque aí vai começar, já está acontecendo isso, vai começar o quê? Muitos conflitos sociais. Entendeu? E quando você não tem as devidas mediações que passa pela razão, que passa pela educação, que passa não sei por onde, só sobra a violência, só sobra a força. Isso é muito triste. É. Entendeu? É por isso que você vê vizinho matando vizinho, você vê no trânsito
aquelas coisas absurdas, você entendeu? O homem se reduziu às questões mais primitivas dele. Porque só sobra força, Thalita. Ou seja, se não tem mais quem é que vai vencer? Quem tiver mais força. Só que mesmo quem tem força, uma hora vai cair. Por quê? É aquela história, pô, eu sou o fortão aqui, tô derrubando todo mundo. Tá, uma hora os outros vão se unir pra derrubar eu, pra depois voltar a brigar entre eles. Fica em paz. A história mostra isso. A história mostra isso, né? Você tava falando, eu comecei a lembrar aqui do julgamento de Sócrates, né? Parece que foi ontem, né? Uhum. Não, o julgamento de Sócrates, e aí a gente falou, quando a gente estava lendo a Apologia de Sócrates junto com a Quaresma. E aí eu falei, gente, o que fizeram com Sócrates, praticamente depois fizeram com Jesus Cristo, né? E parece que tá acontecendo tudo de novo. As pessoas que apontam a verdade, muitas vezes, têm sido totalmente... É aquela história, querendo ou não... excomungadas, não no sentido canônico. A verdade, ela é um grande valor e é necessária. Então, por mais que alguns defendam que a gente já vive numa era da pós-verdade, né? Que essa questão da verdade não é tão importante, que não é um valor, mas ao contrário, que isso pode levar à intolerância, porque aí cada um começa a achar que está com a verdade, aí eu quero impor, né? Não consigo conviver com quem pensa diferente ou vive diferente, não sei o quê. Mas... primeiro que para mim não são coisas antagônicas, né? Eu posso muito bem ser uma pessoa que respeite determinadas diferenças, etc., seja pensamentos ou estilos de vida, não vou matar os outros, mas ao mesmo tempo isso não quer dizer também que a verdade seja relativa, né? E a grande questão, eu acho assim, são as consequências, né? São as consequências, ou seja, uma coisa é quando eu consigo amar a verdade, ver a verdade e realmente me adequar a ela. Isso vai produzir determinadas coisas na minha vida. Outra coisa é quando eu simplesmente ignoro isso, conheço a verdade. Não sei mesmo. E aí o problema, o preço é muito alto, porque isso leva um processo de confusão na minha consciência, de corrupção da minha consciência. E é óbvio que isso vai interferir nas minhas escolhas, nas minhas atitudes, família, nos meus relacionamentos, né? Entendeu? Em tudo, no trabalho, na família, na escola. E aí é terrível, porque é aquela história. Quando eu tomo escolhas, faço decisões, realizo atitudes, é a partir de algo que eu acho que é o melhor. Então, o ignorar a verdade é um preço muito alto. É pior real, que isso. O bem real versus o bem aparente, né? Exato. E eu estava esses dias escutando uma homilia do padre Paulo Ricardo, e ele dá o exemplo de Herodes. Que Herodes, ele gostava de escutar a verdade que João Batista trazia a ele. Ele amava a verdade. Mas ele era tão movido pelas suas paixões que ele resolveu romper com a verdade, né? Então tem um grupo de pessoas que... Caramba, eu li essa passagem hoje de manhã. E aí tem um grupo de pessoas que hoje a gente vê, por conta desse movimento tecnológico, que eu acho fantástico, entrando em contato com a verdade, mas vivendo uma névoa, uma dissonância entre aquilo que acredita e que faz. Então, esse é o segundo ponto que eu ia falar. Quer dizer, uma coisa é você ignorar a verdade, já é terrível as consequências, porque aí você vai pautar a sua vida, sei lá, a partir do quê? Você entendeu? Do que você acha que é o bem, né? Mas tem uma segunda coisa que me parece que é pior, que é o que você está falando. Que é a pessoa que, de uma certa forma, vê a verdade, ela conseguiu entender, ela conseguiu atingir, tá? Mas ela não adere. É o que nós falamos hoje no almoço, né? Entendeu? A vida dupla. Isso é pior. Isso é pior. Porque aí isso vai, com certeza, com o tempo, vai gerar uma perturbação psíquica. Porque uma neurose, né? Vai gerar consequências emocionais, psicoafetivas, né? Distúrbios. Porque eu sei que é pra cá. Eu tenho clareza que, olha, é pra cá. Mas devido a minha alma desordenada, minhas paixões desordenadas, um monte de coisa que me aprende, meus vícios, em vez de eu aderir à verdade e mudar o que tem que mudar e ir pra cá, não. Eu simplesmente finjo que não é comigo e continuo pra cá. Entendeu? Essas consequências são terríveis, porque isso gera um processo de corrupção da própria consciência. Isso vai cauterizando a minha consciência, onde chega um momento que ela é quase que extirpada, ela não existe. Tem volta? É muito difícil. Quando chega nesse nível, né, porque tem graus, né? Ou seja, a consciência errônea, ela pode ir passando por graus, né? Então uma coisa é uma consciência escrupulosa, onde acha que tudo é pecado e errado. Outra coisa é uma consciência perplexa,
que sempre está ali confusa, ela sempre acha que eu não sabe se vai para lá ou se vai para cá, ela não consegue ver o que realmente é o menos mal, digamos assim, né? Aí pode ir para uma consciência farisaica, que o que é grave ela acha que é leve, o que é leve ela acha que é grave. Aí ela pode ir para uma consciência laxa, relaxada, onde ela já vai afrouxando, e aí pode chegar numa consciência cauterizada, que é praticamente semi-extirpada. Nesse caso, quando chega nesse nível, é muito difícil. O Jordan Peterson fala que quanto só mais... uma graça de Isso, Deus. o Jordan Peterson fala, quanto Entendeu? pior for a doença psiquiátrica, maior a cura é espiritual. Não, chega num nível que só uma intervenção divina. Só com a ajuda de Deus. Porque eu acredito que tem situações que nem apenas uma terapia não vai... É o suficiente. Porque é uma coisa assim, por isso que eu falo, vai entrando num processo realmente de corrupção. E aí para você voltar a isso... Uma sabotagem consciente, né? É difícil. Por isso que eu sempre falo, pessoal, ou seja, é aquela história, quando Nosso Senhor diz, os ignorantes estão salvos, ele está falando da ignorância primeiro inculpável, ignorância não, sem culpa. Eu sou ignorante, eu busquei, mas não consegui. Então uma ignorância sem culpa. E uma ignorância invencível. Né? Eu realmente não consigo superar, sei lá por quais motivos. Agora, tirando isso, ou seja, se for uma ignorância com culpa, e é com culpa justamente porque seria evitável, seria vencível, mas eu não quis fazer a minha parte. Aí o preço é alto. É aquela história, você pode conhecer a verdade, aprender a verdade, viver a verdade e dizer a verdade. Você pode não conhecer a verdade e aí você está diante de um erro. Né? Não, e tem um terceiro fator que também é cruel. Porque às vezes a pessoa ela busca a verdade, né? Hoje em dia está na moda falar isso, né? Buscar a verdade, buscar a verdade. Muitas vezes a pessoa busca a verdade, Thalita, não é porque ela ama a verdade. Ela busca a verdade por causa de supostos benefícios ou prazeres que o conhecimento traz. Sim, a vaidade, né? Entendeu? Então eu não quero a verdade. Eu quero as consequências benéficas que o conhecimento da verdade me dá. Sim. E aí o que acontece? Chega uma hora fica paradoxal. Porque eu vou conhecendo a verdade, mas eu não me adequo a ela. Por quê? Eu não quero a verdade mesmo. Não é que eu amo a verdade. Eu amo o que vem junto. Entendeu? E aí, como eu amo o que vem junto e não a própria verdade, isso vai gerar problema e angústia. Porque aí eu conheço, mas não estou me adequando, entendeu? É o jogo da conveniência. Ou seja, isso, eu estou conhecendo e está dizendo, não é por aqui. Mas aí me convém continuar por aqui por causa lá do joguinho de prazer, fama e glória que eu gosto, entendeu? Então, a vanglória, né? Exato. Gente, maravilha, mas nosso tempo acabou, professor. Passou rápido esse, Passou muito rápido. Caramba. Poderíamos ficar aqui mais... Ainda bem que hoje à noite a gente vai continuar ouvindo. Hoje o tema é intenso, né, professor? Sim. Consciência e verdade. Consciência Então foi só um verdade. esquenta Isso. para a nossa noite. Hoje é para os pais da escola, Hoje é né? pros pais, a palestra para os pais da escola. Amanhã, formação para os diretores sobre antropologia. Né? Isso, E à à tarde, educação clássica e moderna. E sábado, São Tomás. São Tomás de Aquino, né? Nossa, vamos fechar com chave de ouro. E aí, sábado, um churrasco pro professor, uma rabada. O que o senhor prefere? Eu Epocler. Depois do almoço Depois de hoje, eu preciso de 3 dias de jejum. Hoje o Daniel levou o professor numa churrascaria de Campo Grande. Olha, eu tô até agora sonhando com boi, mas enfim. Foi bom, mas é que eu não tô mais acostumado muito, então. O professor tá, Graças a Deus. né, ordenado fisicamente, Graças né, a professor? Deus. É uma luta, não é fácil, não. É uma... Todos nós, professor. É uma luta. Hoje de Falar manhã que é eu comi fácil, um tô omelete. mentindo. Um omelete com café sem açúcar, mas eu falei, eu queria estar comendo um croissant de chocolate. Mas isso é importante, né? Eu acho que é aquela história, né? Tudo isso não é mal, mas passa a ser mal na medida em que você não tem temperança, né? Na medida em que você não tem moderação. Então aí vira um problema. Vamos voltar, né, professor, quem sabe um dia, para falarmos sobre Santo Agostinho também, né? Quem quiser me acompanhar, eu estou nas redes sociais, né? Só no Instagram, procurar por Joel Gracioso. Tem meu canal no YouTube também, né?
sempre procurando por Joel Gracioso. Não professor, mas... E se inscrevam no canal do professor. E no meu canal aqui, tá, gente? Thalita Martins Educa. Diz que a gente tem que falar pra se inscrever, professor. Não tô acostumado. Se inscreva lá. Se inscreva no canal do professor Joel Gracioso e Thalita Martins Educa. Aí tô no Instagram e tem meu site, Sim. que é o www.joelgracioso.com.br. Na parte do site tem lá toda uma parte gratuita com os artigos que eu já escrevi, tem bastante coisa. Tem lá também a parte dos vídeos, quem quiser entrar por lá. E tem uma parte chamada Studium, né, em latim, que é onde ficam os meus cursos. Então agora mesmo está na moda, né, por causa do novo Papa que é agostiniano, todo mundo fica falando de Santo Agostinho. Então tem vários cursos lá sobre Santo Agostinho. Então quem quiser ser meu aluno, nessa plataforma Studio, são cursos gravados, aulas gravadas, no máximo 4, 5 aulas. E sobre vários temas, a felicidade com Santo Agostinho, como estudar Santo Agostinho, e por aí vai. Então quem quiser dar uma olhada... Gente, consumam. O professor Joel é fantástico, de uma sensibilidade didática maravilhosa. Obrigado. Muito obrigada, professor. Obrigado, professor, por estar aqui em Campo Grande conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado. Foi muito bom e sempre uma alegria estar com vocês. Que Obrigado. bom. Obrigada a vocês que estão aqui conosco e até a próxima.